Boa noite, pessoal. Vão entrando, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje o tema é Mulheres na Política e hoje nós temos uma convidada muito especial. Então vão entrando, que logo mais nós vamos estar conversando sobre esse tema e eu quero a participação de vocês, né? Das mulheres, dos homens, de todos que forem entrando nessa noite. E vamos lá, né? Vamos ver quem já está por aí. Não tá aparecendo para mim quem tá. Como que eu vejo será? Quem já tá aí? Como que eu vejo? Não aparece para mim. Só vejo eu aqui. Não sei quem tá aqui comigo. Aonde que eu tenho que mexer? Mas não aparece para mim. Vem aqui meu técnico. Eu acho que é aqui na minha tela que eu tenho que arrumar. Só aparece eu. Onde será? Vamos ver, pessoal, para mim poder ver vocês. Senão não sei quem tá aí comigo. Pra gente interagindo. Será que é aqui nessa ferramenta? Não. Olá, boa noite. A Anne já volta. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos curtindo, vamos compartilhando. Vai colocando aí nos comentários quem está com a gente. E daqui a pouco eu e a Anne vamos fazer então um bate-papo falando sobre mulheres na política, a motivação, os desafios e a inspiração que nos move para fazer política. Vão aí, tudo bem? Tô aqui olhando quem está aqui com a gente. Kátia, Camille, Nelci, só mulherada aí, ó. Patrícia, Erondina. Vamos lá, vamos curtindo, vamos compartilhando, que a Anne já volta, tenho certeza. A gente tá sempre assim, né? Se reinventando, a gente tá sempre aprendendo. E esse tempo de pandemia tem também nos desafiado, né? Mesmo estando longe, cada um na sua casa, nós estamos perto através das lives, fazendo esses bate-papos. Então a gente vai aprendendo. Aí, Anne, tomei conta da live. Eu falei que ela voltava. Sim, deputada, obrigada. Eu caí aqui, mas ainda bem que eu voltei. Eu falei, eu disse pro pessoal, daqui a pouco ela volta, então a gente vai conversando aqui, tava dando boa noite, tava aqui olhando, estamos carregada de mulheres nos acompanhando, dizendo, ó, vamos compartilhando, vamos, daqui a pouco a Anne volta e a gente vai fazer o bate-papo. Eu falei, esse tempo de pandemia, Anne, também tem nos ensinado, né, a sempre se reinventar. Eu tava falando um pouquinho disso enquanto tu voltava, uma das coisas as lives, né, é essa conexão com a internet, que mesmo a gente estando longe, né, na distância, a gente consegue hoje se aproximar. E eu às vezes penso, por que, que a gente não tinha pensado nisso antes, né? Eu consigo agora eu faço reuniões com o pessoal lá do outro lado do estado, tudo no meio virtual. E antes a gente ficava dependendo de ir lá ou voltar aqui. Eu disse, por que nós não pensamos nisso antes? Acredito que depois, né, mesmo passado a pandemia, tem coisas que vão vir, que vieram e que vão permanecer, que é essa aproximação pelo meio virtual, né? E hoje, então, através da live, através dessas ferramentas todas que a gente está aprendendo sempre a mexer, foi quarta-feira eu tive, de contando aqui, quarta-feira eu tive a sanção da minha lei sobre a violência doméstica, sobre denúncia, né?
e aí era meio virtual também, cada um na sua casa. Quando o governador passa a palavra para mim, eu vou falar, o meu microfone não saía o som, estava aberto, mas não saía, né? E aí, para mim, deputada, não estou conseguindo fazer leitura labial, seu som não está saindo. De poxa vida, já estamos desde o início da quarentena, né, com esse sistema virtual, mas ainda assim a gente está aprendendo e a gente se reinventa e segue, né? Mas é muito bom poder estar contigo aqui hoje, Anne. A gente conseguiu, né, no meio das agendas corridas, tu aí fazendo campanha e eu aqui trabalhando bastante na Assembleia, mas conseguimos nos juntar essa noite para falar de um tema que eu estava falando que é muito importante, que é sobre mulheres na política, né? O que que nos move, quais são os desafios e o que que nos inspira. Então, dar uma boa noite para todos e dizer que é um prazer poder estar aqui contigo, dividindo essa live, conversando sobre esse tema. Ai, coisa boa, deputada. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, né? A senhora e a deputada Lise são inspirações para mim e com certeza para outras mulheres também, né? A gente vê em vocês a nossa inspiração. E eu estou muito feliz em estar com a senhora aqui nessa noite. Tenho certeza que o pessoal que está aqui com a gente também, né? Que são mulheres que vencem e homens que vencem também, né? E que bom que vocês estão aqui com a gente, né, nessa noite, para a gente fazer essa conversa sobre as mulheres, né? As mulheres, né, agora elas estão bem altas, mulheres empoderadas, mas é algo que a gente sempre tem que estar falando. Embora as mulheres elas venham ganhando bastante espaço hoje em dia, mas elas precisam de mais espaço. A desigualdade ainda entre as mulheres e os homens ainda é muito grande, né? E a gente precisa conversar e as mulheres ganharem espaços em todos os setores, né? Hoje aqui a gente vai estar falando em mulheres na política, mas mulheres empoderadas nas suas empresas, na sua casa, na sua vida profissional, em todos os setores, né? Então, muito obrigada, deputada, por ter aceitado o meu convite. Boa noite para todos, pessoal que estão chegando agora, que estavam aí com a deputada. Vocês estavam bem recebidos, bem recepcionados, hein? Com a deputada. Então, tá bom, como vocês conhecem, né, ela já se apresentou para vocês, né, a deputada Franciane Baia, que hoje vai estar aqui conversando com a gente, então. Então, pessoal, mulheres na política, né? Motivação, desafios e inspiração. E eu quero que vocês vão interagindo aí com a gente também, aquilo que vocês entendem do tema, o que vocês acham, né? Deixa eu ver quem está aqui antes da gente começar, quem está aqui com a gente. A irmã Neuci, oi, irmã Neuci, boa noite. A irmã Irondina, boa noite. A Aline, boa noite. A irmã Patrícia, seja bem-vinda. A Lauren, a minha irmã, a Nicole, a minha tia, que estão aí acompanhando, muito bom, família que vence. A Giovana, oi, Giovana. A Lidiane, oi, Lidiane. Ó, um homem que vence aqui, o irmão Olírio. Oi, irmão Olírio, isso aí, fica aí representando os homens. A Jalva, oi, Jalva. A irmã Juliana, dando oi para mim, para a deputada. Sejam bem-vindas, então, pessoal. Ó, boa noite, Anne e deputada Fran. Boa noite. Então, gente, como eu estava falando, né, o tema dessa live, então, é mulheres na política, né? As mulheres hoje, elas vêm ganhando bastante espaço, mas a desigualdade ainda é grande. E eu estava vendo sobre alguns dados do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, só para vocês terem uma noção, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, e vocês vão colocando aí a opinião de vocês, o que vocês acham, que é bem importante esse bate-papo, né, para não ficar uma coisa cansativa também. A gente estava vendo que para cada 7 vereadores tem uma mulher. Imaginem. De 513 deputados federais, tem apenas 77 mulheres. Olhem só, não é nem a metade. E da Assembleia Legislativa, de 55 deputados, apenas 9 mulheres. E uma, graças a Deus, nós temos, né, a deputada Fran e a deputada Lise. Então, só para a gente ter uma noção, né, que embora as mulheres estejam inseridas nesses locais, ainda a desigualdade é bem grande, né, deputada? E para nós falar de mulheres, por que as mulheres devem participar cada vez mais da política? O que a senhora tem para falar para a gente? E o pessoal aí de casa também pode escrever o que vocês acham sobre isso.
Bom, Anne, eu costumo sempre falar que a mulher ela já nasceu com um talento de Deus, assim, que é ser multitarefa, né? Não, eu nunca não quero menosprezar nunca o homem, mas a gente conhece o homem, ele foca numa atividade que ele está fazendo. E a mulher, ela consegue, né? A gente sabe disso, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue estar cuidando de várias áreas. E a mulher vem com isso dela, desse cuidado, desse olhar que já é um pouco materno, de fazer aquela gestão, administração do lar, da casa, da família. E eu acredito que nós precisamos disso na política, de pessoas que têm esse olhar mais amplo, que eu não olho só para o imediato, só para o agora, eu tenho que pensar no futuro, né? Eu mesmo como deputada estadual, eu não posso pensar só no meu mandato, que daqui a pouco tem uma eleição e a gente não sabe se vai continuar. A gente tem que pensar em políticas públicas que alcance a população, que seja algo duradouro, algo que fique, algo que tu consiga pensar no amplo. E a mulher, ela tem isso com ela. Esse olhar que quando ela pensa numa política pública, ela não pensa só naquela pessoa que precisa, ela vai pensar num conjunto, na família, naquelas pessoas que estão junto ali. E por isso acredito que cada vez nós precisamos de mais mulheres na política. Diferente de muitas que usam o discurso de que nós precisamos estar na política para defender as mulheres, eu acredito sim que nós precisamos trazer essa visão da mulher, falar sobre pautas das mulheres, mas não só isso. É trazer o nosso talento feminino, esse olhar que nós temos com amplitude, para atender todas as áreas. A gente vai pensar, sim, sobre a mulher, que a gente sabe e a gente vive isso muitas vezes, que a mulher ainda sofre discriminação, preconceito, que a mulher ainda sofre algumas coisas, mas eu não gosto de me vitimizar. Né? Eu acho que a mulher tem que buscar esse empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento feminino, empoderamento da mulher, eu sempre digo, é a mulher se sentir realizada e satisfeita onde ela decidiu estar. Então, se eu decidir ser mãe, dona de casa, é ali que eu vou me sentir empoderada, realizada, sem nenhum preconceito, porque às vezes até as próprias mulheres têm preconceito uma com as outras, né? Ai, mas por que ela não trabalha fora? Ela quer ficar só em casa. Deixa a mulher ficar só em casa se é o que ela quer. Ou outras olham e digam, ai, mas por que ela tem que trabalhar fora e não fica em casa cuidando dos filhos dela? Então, assim, nós temos que quebrar esse preconceito até entre as mulheres, porque quando nós trazemos isso para a política, tu trouxe aí os dados, os mesmos que eu tinha, bateu bem direitinho aqui, né, com a minha anotação. 513 deputados federais, 77 mulheres. 55 deputados estaduais, 9 mulheres. E 9 mulheres é o maior número de mulheres eleitas na história da Assembleia Legislativa. Então, nós estamos esse é o 55º, né, as 55 legislaturas, e é a maior vez que elegemos mulheres, 9. Na legislatura passada, foram eleitas 7, e daí tinha ficado algumas na suplência, e como aí alguns deputados saíram, assumiram secretaria, elas tinham 9 mulheres também na casa, mas porque as suplentes assumiram. Mas essa legislatura é a que teve maior número de mulheres eleitas, 9 mulheres e 55 deputados. E quando a gente fala nesses números, o que nos deixa mais, assim, às vezes, parece que os números não batem? Porque a maioria da população votante, a maioria dos eleitores, são mulheres. Então, se mulher, aqui já usa aquela frase, mulher vota em mulher. Se mulher votasse em mulher, nós seríamos a maioria na Assembleia Legislativa, seríamos a maioria nas câmaras de vereadores. E não é a realidade. E eu não estou dizendo que mulher tem que votar em mulher, porque eu acho que a gente tem que procurar, sim, aquele candidato que nos representa, né? Que fecha com as nossas ideias, que defende os nossos princípios, os nossos valores, nossas ideologias. Mas o que eu quero alertar aqui é que muitas vezes as próprias mulheres não acreditam no potencial de uma mulher na política. Quando a Lise foi concorrer a deputada federal, quando eu decidi, né, aceitar essa missão e concorrer a deputada estadual, eu ouvi, mas Fran, tu cuida tanto da tua família, né, tu é mãe, tu tem 2 filhos, como que tu vai fazer isso?
Então, as próprias mulheres, às vezes, diziam, não larga a tua casa para ir fazer política. Eu dizia, eu não vou largar a minha casa para fazer política. Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo e eu vou conseguir, né? Fácil é? Não, fácil não é. A gente vive ali sempre, né, naquela administração do lar. Mas Deus vai nos dando sabedoria e a gente vai conseguindo. Só que as próprias mulheres pensam, ai, mas ela vai, né? Tu também tem uma filha pequena. Então vai ver, ai, mas ela vai deixar a filha dela para fazer política. Não, é pelos nossos filhos que nós queremos estar na política, porque nós queremos ter um futuro melhor para eles. E às vezes as mulheres ficam com esse preconceito de que a gente não pode largar as nossas atividades de mulher, de mãe, de dona de casa, de esposa, para estar na política. E não é verdade. A gente, primeiro, nós não devemos largar mesmo essas nossas funções, né? Nós precisamos estar sendo aquela mãe presente, a esposa presente, mas nós conseguimos conciliar as duas coisas. E nós precisamos de mulheres na política para fazer a fala da mulher, não da feminista, que aqui eu gosto de diferenciar, tá? Da mulher, aquela mulher que preserva a sua família, aquela mulher que luta pelos seus filhos. Nós tivemos agora, na semana passada, né, estourado aí no Brasil, de novo a história da ideologia de gênero. Eu, como mãe, como mulher, quero me pronunciar e dizer que sou contra a ideologia de gênero. E sei que tem muitas outras mulheres que pensam como eu. Então, eu preciso estar lá nesse espaço de poder na política para falar como essas mulheres gostariam de ser faladas, ser a voz dessas mulheres, que muitas vezes, através de um homem, não é a mesma coisa, porque ele não tem esse sentimento, essa vivência de mulher, de mãe, de estar na realidade das pessoas. Nós precisamos vencer muitas barreiras. A política hoje ainda é um lugar, né, vamos dizer assim, dominado pelo homem. É um lugar masculino. Eu costumo dizer isso quando a gente chega, às vezes, em eventos, senta-mesas ou coisa assim, a maioria é homem, daí tá lá, tu sozinha, às vezes, de mulher ou uma outra. Quando eu consigo e quando a gente promove eventos políticos só de mulheres, a gente teve um essa semana, nossa, aquilo alegra o nosso coração. Primeiro, porque cada vez mais mulheres têm despertado para estar na política. E para a mulher estar na política é mais difícil. Por que eu digo que é mais difícil? A mulher, até pouco tempo, ou ainda é, dependendo do partido político, ela é usada como uma cota. Nós precisamos ter 30% de mulheres para poder ter os candidatos homens. Ela não é trabalhada antes para poder ingressar, concorrer. Aí ele pega a mulher, tira de dentro de casa e diz, ó, agora tu vai concorrer a vereadora, vai concorrer a deputada. Mas não é assim. A mulher, ela tem que se dividir com o seu lar, com a sua família, e ela precisa, muitas vezes, trabalha fora, né, e almeja um cargo político, e não tem aquela preparação, aquele abraço, né, do partido, daquilo que envolve, porque as mulheres, elas não, nenhum político brota do nada. A gente precisa estar sempre envolvidos, né, com a política. E às vezes a política vai ficando de lado, a mulher, olha, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho meus filhos, eu tenho tanta coisa, em reunião de política eu não consigo ir. E nós precisamos resgatar, trazer isso para as mulheres, porque as mulheres precisam ser ouvidas. E nós precisamos ter a voz. Então, cada vez mais nós precisamos conscientizar as mulheres do quão importante é o envolvimento também na política, né? Não é só a candidata ou depois a eleita vereadora, deputada. Nós precisamos ter mulheres que acompanham, que falam, que participam, que estão ali cada vez mais colocando as suas ideias de mulher, né? Para que possam ser ouvidas e possam ser representadas cada vez mais. Nós precisamos quebrar esse ciclo, né? Eu tenho aqui deixa eu achar aqui, eu também faço minhas anotaçõezinhas até para não esquecer, mas e falando sobre esse assunto e pesquisando, tem um estudo que revela que o Brasil, os dados indicam que o Brasil é um dos piores países da América Latina quando nós falamos de representatividade feminina na política.
Então, da América Latina, o Brasil é o pior no índice de mulher na política. Nós precisamos mudar essa chave, nós precisamos mudar esse ciclo. E a nossa geração, é importante a gente estar falando sobre isso, a gente está fazendo isso, porque a gente mostra para as mais jovens, para as mais meninas, que é possível participar da política, estar junto na política, crescer e mudando aos poucos essa geração. Como eu falei, nessa legislatura foi a que nós tivemos mais mulheres eleitas, 9 deputadas. Esperamos que cada vez podemos avançar. Eu tenho uma filha menina de 8 anos de idade, e para ela uma mulher na política é normal, né? Ela já está acostumada, ela gosta de ir nos eventos, ela gosta de dar palpite, ela pergunta, e é isso que nós precisamos estimular. Que mulher na política é uma coisa normal e que nós precisamos cada vez mais se acostumar com essa ideia. Sabe, Anne, que logo que eu me elegi, eu estava chegando na Assembleia Legislativa e estava junto comigo um assessor. E daí, logo que a gente chega, os assessores eles têm crachá para passar na roleta, na entrada da Assembleia, e os deputados não, né? Os deputados a gente tem um pin, um bottom que a gente coloca no casaco, e depois também os seguranças vão nos reconhecendo e abrem para nós, né? Só que eu não tinha recebido o meu PIN ainda, né? Porque era nova eleita. E aí eu fui chegar na Assembleia junto com esse assessor, que também não tinha o crachá dele ainda, porque nós estávamos, né? E aí a segurança veio e falou assim com ele: boa tarde, deputado. E olhou para mim e disse: a senhora? Daí eu olhei e disse: não, eu sou a deputada e ele é o assessor. Aí eu brinquei, porque era uma moça, e eu disse: por que o homem tem que ser o deputado e a mulher tem que ser a assessora? Daí ela disse: desculpa, deputada. Eu disse: não, super tranquilo, né? Ela não me conhecia ainda, imagina te conhecer todos os eleitos. Mas no automático, né, no automático da cabeça dela, o homem de terno era o deputado e a mulher era a assessora. Né? Eu disse: por quê? Por que está tão acostumado com isso, né? Então, nós precisamos mudar essa chave, mudar esse ciclo, e que as mulheres entendam que é normal estar nesse meio, estar cada vez mais defendendo, e aí, como eu digo, não é só pautas feministas ou pauta de mulheres, é pauta da sociedade com um olhar feminino, com um olhar de gestora, com um olhar de mãe, com aquele olhar da família. Isso que é importante, nós precisamos cada vez mais falar sobre esse tema e motivar outras mulheres a participarem, né? E por isso que eu sempre tento encaixar, assim, que nem tu falou, nós estávamos falando da live, falando desse tema, eu digo, não, nós temos que encaixar para falar em alguma hora, porque nós precisamos fazer todas nós, mulheres, refletirmos sobre isso, e como a gente estava olhando que tem bastante mulher nos acompanhando, então, assim, mulherada, acompanhar. Claro que não é todas que vão se candidatar e nem todas que vão se eleger, né? Mas nós precisamos estar junto. E quando tem uma mulher, né, que tem a coragem, como a Anne, né, de botar o nome à disposição, que a gente sabe que não é fácil, apoiar, estar junto, em vez de ficar apontando e dizendo, ai, mas por quê? Mas ela não vai conseguir, mas ela tem um esposo, mas ela tem uma filha. Não, é dizer, a gente está contigo, nós mulheres estamos juntos, nós vamos para a rua contigo, nós vamos te colocar lá e nós vamos continuar te acompanhando. É isso que nós precisamos, mulheres que participam. É isso que a gente precisa cada vez mais. É verdade. Perfeito. E, deputada, isso que a senhora falou, né, das mulheres, eu acho que é o que está enraizado na cabeça das pessoas, né? Delas verem o homem e sempre pensar que ele é a figura predominante, né? Que ele sempre está num cargo superior às mulheres, né? Isso está enraizado na cabeça das pessoas. E desses dados, aqui em Cruz Alta também, de 15 vereadores, apenas 3 são mulheres. Ainda é muito pouco. E a cidade aqui, ela vai fazer 200 anos ano que vem. E em 200 anos a gente ainda não teve nenhuma prefeita. Imagina, é muito tempo e ainda não conseguimos eleger nenhuma mulher para prefeita, né? Que são esse ano vai mudar. Assim. Esse ano vai mudar, amém, amém. Isso aí, estamos na luta também, né, para eleger a nossa prefeita, né, porque é algo que precisa, né, bem como a senhora falou, né, é outro olhar. Querendo ou não, a mulher, ela tem um olhar diferente, né,
um olhar mais humano, não que o homem não tenha, mas a mulher, ela é diferente, né? Deus já criou ela dessa forma. E precisamos, né, de mulheres na política. Vamos lá, mulheres. E isso que a senhora falou também, né, às vezes dos partidos, é bem verdade. No meu partido mesmo, né, nós temos mais candidatos homens do que mulheres. E até para concorrer aqui, né, a grande maioria ainda são homens do que mulheres. E o que nos assusta é bem o que a senhora falou, né, porque a maioria dos eleitores são mulheres. Então, às vezes, nós mesmos elegemos os homens, né? Mas não desnosprezando eles, jamais. Mas porque as mulheres agora, né, elas têm essa capacidade, a gente tem que dar esse voto de confiança para elas, né? E deputada, a senhora criou algumas leis, né, para as mulheres, né? A senhora tem dos condomínios, né, que é uma de sua autoria, e a senhora tem outro também eu não sei falar bem certinho agora, mas a senhora sabe que é sobre do futebol feminino, eu acho, né, das Olimpíadas, Isso. alguma coisa nesse sentido. Não, nós temos muitos projetos, né, tramitando na Assembleia, mas claro que eu anotei alguns aqui, porque eu tenho que anotar, que às vezes eu também me confundo, mas eu trouxe alguns pontos que é relacionado à mulher. Uma coisa que é importante destacar também, Anne, que a maioria das mulheres, quando elas estão na política, com esse olhar de pensar num todo, elas trabalham unidas. E às vezes os homens não conseguem trabalhar essa união. Por exemplo, na Assembleia Legislativa hoje nós somos 9, cada uma de um partido. Então é uma mulher de cada partido. Não tem nenhum partido que tenha 2 mulheres, tá? E nós conseguimos vários trabalhos fazerem juntas, alinhadas, né? Claro, cada uma tem a sua ideologia, tem as suas bandeiras, nem sempre concordamos em tudo, mas naquelas pautas principais com relação à mulher, a gente consegue, na maioria das vezes, trabalhar unidas. Um exemplo foi o ano passado, onde nós, as 9 mulheres, nos reunimos e fizemos uma emenda ao orçamento do Estado, destinando um valor para ser investido em políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Então, foi a primeira vez na história também da Assembleia Legislativa onde todas as mulheres assinaram uma mesma emenda destinando esses valores. Isso é importante porque a gente tem conversado sobre isso quando a gente se reúne, agora faz tempo que a gente não consegue se reunir lá, mas que, apesar das nossas diferenças ideológicas e de alguns pontos nós não concordarmos em tudo, mas que nós mulheres precisamos nos unir para fortalecer as mulheres. Inclusive, hoje, a bancada feminina da Assembleia, a bancada das mulheres, as 9 deputadas, nós publicamos uma nota de repúdio com o que veio acontecendo com a Mariana em Santa Catarina, né? Que é um caso que desperta as mulheres também sobre a violência. E o que eu tenho falado de principal, fundamental na questão que está acontecendo, nem é a questão da sentença, do julgamento, porque eu sou bacharel em direito e eu não vou me adentrar no caso sem ter os autos, sem ter os processos, que aí é diferente, mas da maneira em que aquela mulher foi tratada. Né? Como que uma mulher vai criar coragem de denunciar um ato de violência depois de ver aquilo, pensar, olha, se fosse eu, se eu tivesse denunciando esse caso de violência e um advogado chega e me trata daquele jeito porque eu sou mulher, ele pode me expor. Então, assim, nós precisamos dar voz para essas mulheres, mostrar para elas que elas têm, né, na política, no âmbito do legislativo, mulheres que estão trabalhando por elas. Então, a bancada das mulheres, nós temos conversado muito. Quando é projetos individuais também, nós tentamos alinhar o máximo possível para que nós tenhamos ao mesmo pensamento. Hoje nós publicamos essa nota de repúdio falando sobre esse caso que denegriu a imagem da mulher, ofendeu a mulher. E também, como eu falei, tivemos a emenda que foi em conjunto, e eu também apresentei, daí agora eu vou falar dos meus projetos, estava aqui puxando, eu apresentei esse ano o PL 177, assinado também por todas as mulheres. Então, é um PL em que eu estudei, me inspirei num projeto de lei que existe no Rio de Janeiro, adequei aqui para o estado do Rio Grande do Sul,
e apresentei para todas as minhas colegas, dizendo, olha, se vocês estão junto comigo, a gente assina todas juntos, porque nós precisamos isso para o estado do Rio Grande do Sul, e aí nós temos que entender que não é protagonismo, não é a Fran que fez, ou a B ou a C, foi todas as mulheres unidas. Então, apresentei o projeto de lei que ele cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, esse projeto, passando na Assembleia Legislativa, que ele foi protocolado esse ano, ele ainda está, né, tramitando, vai criar um fundo onde pode ter tanto recurso do Estado, como nós vamos poder destinar emendas, como empresas vão poder fazer doações, para ser investido em políticas públicas para enfrentamento da violência contra a mulher. E por que isso? Porque hoje, quando a gente fala de violência contra a mulher, o que mais nós esbarramos nas nossas ideias, nos nossos projetos, é no recurso financeiro. Porque não adianta a mulher fazer uma denúncia, mas muitas vezes ela não tem para onde ir. Aí a gente fala, tem que criar casa de apoio, tem que criar abrigo, mas para isso a gente precisa de recurso, a gente precisa de dinheiro. E nós sabemos a realidade financeira que o nosso Estado está enfrentando. Então, assim, às vezes não tem de onde tirar, né? Então, nós precisamos buscar essas saídas. E uma dessas saídas foi criar esse fundo, então, que vai poder, depois, né, quando for regulamentado, receber doação de empresas, ou através também de multas que o Estado aplica, o dinheiro ir para esse fundo, e nós aplicarmos o dinheiro desse fundo em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, em qualificação da mulher para ela conseguir um emprego, né, em casas de abrigo e muitos outros. Esse é um projeto também que toda a bancada, as 9 deputadas, assinaram. Eu tenho também o projeto que está pronto, que deve ir à votação logo, assim que a Assembleia voltar. A gente está fazendo um recesso agora, nessas 2 semanas últimas aqui de campanha eleitoral, mas em breve nós vamos votar. Acredito que ainda esse ano, então, a gente vote esse projeto que é para instituir na Assembleia Legislativa o Prêmio das Meninas Olímpicas. As Meninas Olímpicas, para quem não sabe, não é de Olimpíada de atletismo. As Meninas Olímpicas são Olimpíadas de conhecimento, científica, de matemática, de física, de geografia. E eu recebi uma mãe que tem um grupo, né, uma instituição, uma associação dessas meninas olímpicas, onde ela me trouxe dados que a maioria que participavam das Olimpíadas científicas eram meninos. Porque as meninas diziam, não tem menino lá, não tem menina lá, então eu não consigo. E aí elas começaram a fazer um trabalho incentivando as meninas, e hoje, cada vez mais tem meninas participando e chegando às finais e sendo premiadas, e cada vez mais as meninas mais jovens olham e digam, olha, tem menina lá, eu vou também, e assim elas estão mudando um ciclo. Então, hoje, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa já entrega, faz uma solenidade, entrega um certificado para essas meninas premiadas. Mas nós estamos com esse projeto de resolução da casa, que é para criar um prêmio para essas meninas que chegam às finais e são premiadas nas Olimpíadas científicas, e aí nós vamos cada vez mais, né, fortalecer e mostrar, dar visibilidade para essas meninas, essas mulheres. Tem também o que já é lei hoje, que é a do futebol feminino. Essa do futebol feminino funciona assim. Ela já é lei, foi sancionada pelo governador, publicada no final do ano passado. Claro que esse ano, com a pandemia, a gente teve, né, algumas coisas que tiveram que parar para dar foco na questão da saúde, mas nós estamos trabalhando na regulamentação e acredito que ano que vem vai estar funcionando já essa lei, que diz o seguinte: todas as empresas públicas que patrocinam o futebol masculino devem destinar 5% desse valor para o futebol feminino. Traduzindo para todo mundo entender, um Banrisul da vida. Nós temos o Banrisul, que é uma empresa pública do estado do Rio Grande do Sul, e patrocina o Grêmio e o Inter, certo? Então, desse valor que ele destina para o Grêmio e para o Inter em patrocínio, 5% vai ter que ir para um fundo, não é para os times, vai ir para um fundo que vai ser feita a gestão pela Federação Gaúcha de Futebol e vai ser organizado, então, todo o campeonato de futebol feminino. Quem conhece futebol feminino sabe a diferença que nós temos do futebol feminino para o futebol masculino.
a gente vai conhecendo cada vez mais a história das meninas, meninas que trabalham durante o dia, treinam à noite, que jogam só no final de semana porque elas precisam trabalhar. Então, às vezes, elas saem de manhã, por exemplo, sexta de noite, elas saem das suas cidades, viajam a noite inteira para jogar no sábado e voltar no mesmo dia, porque elas não têm dinheiro para pagar hotel, para dormir. Então, assim, relato de meninas que quando termina o jogo, fazem uma vaquinha para comprar um salsichão e um pão para poder comer. Enquanto o futebol masculino, a gente tem deslocamento, tem hotel, tem uma alimentação toda balanceada, né? Essa é a diferença. Então, esse valor do patrocínio, 5%, vai ser destinado para o futebol feminino, para que as meninas tenham alojamento, deslocamento, tenham alimentação e possam cada vez mais, se é esse o talento dela, se é esse o sonho dela, poder focar no futebol feminino e realizar esse sonho. Então, são alguns projetos que a gente trabalha com esse olhar mais feminino e também tem o que foi sancionado quarta-feira pelo governador, que é o projeto de lei, que agora já é lei, eu tenho que me acostumar também, agora ele é lei, ele foi sancionado e publicado ontem no Diário Oficial, que trata sobre a denúncia de violência doméstica. Esse é um projeto que nasceu de um grupo que eu participo de um grupo de trabalho do Mercosul, que trata sobre violência contra a mulher, né, no âmbito da Argentina, Uruguai e Brasil. E nós temos trocado experiências de outros estados, de outros países, de projetos de lei que dão certo. E a gente trouxe para o Rio Grande do Sul esse que é sobre denúncia de violência doméstica em condomínios residenciais. E esse aí eu ainda destaco a parte de que não é o foco até a violência contra a mulher, porque a mulher, por mais que muitas vezes não faz a denúncia, ela tem a condição de fazer a denúncia. Agora, esse traz ali a denúncia de violência contra criança, adolescente, idosos e pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências, idosos e crianças, muitas vezes estão sofrendo violência dentro de casa e ele não tem como pedir socorro. Ele não sabe como pedir ajuda. E às vezes um vizinho, às vezes no próprio condomínio, você ouve, você, né, tem um indício de violência e não faz nada. E esse projeto, então, traz que a partir de agora, o síndico ou a administração do condomínio tem o dever de notificar os órgãos de segurança, a Polícia Civil, a Brigada Militar, quando há indício de violência doméstica. Então, se eu suspeito da violência doméstica, eu devo informar os órgãos de segurança que vão ir lá e vão fazer a apuração se é real, se não é real, né, se está acontecendo, tomar as medidas cabíveis, e tudo isso com o sigilo do denunciante. Então, você não sabe quem denuncia. É importante a gente falar sobre esse tema um pouquinho, porque a denúncia, ela salva vidas. E muitas vezes a gente fica com aquela coisa que não quer se meter na vida do outro, sabe? A gente tem ainda aquele ditado antigo, uma briga de marido e mulher, não mete a colher, né? Só que não é meter a colher no relacionamento de alguém, não é meter a colher lá na casa de alguém. É salvar uma vida, porque às vezes aquela mulher, aquela criança, aquele adolescente, aquele idoso que está sendo agredido, ele não consegue pedir socorro. E ele vai ficar ali naquele ciclo de violência até acontecer uma tragédia, e aí todo mundo diz, ai, meu Deus, estava acontecendo naquela casa. Nós não podemos mais tapar os nossos olhos e os nossos ouvidos para a violência. Nós precisamos fazer alguma coisa. E todo cidadão, eu, tu, qualquer pessoa, pode acionar os órgãos de segurança e fazer a denúncia. Então, tudo isso que eu estou falando um pouquinho aqui do que a gente trabalha e o que chega para a gente, são pautas que a gente tem um olhar mais feminino, né? Aquele olhar de cuidado com as pessoas, aquele olhar de salvar vidas, aquele olhar de fazer a diferença. E é isso que eu, como mulher, trago para a política. E é isso que eu convido sempre as mulheres a trazerem para a política, esse olhar mais humano. E por isso que nós precisamos cada vez mais estar falando sobre isso, estar inserida nos espaços e participando, trocando essas ideias e tudo mais. É verdade, perfeito, deputada. Sim, muito legais esses seus projetos, né? Até eu ia lhe perguntar, mas a senhora já falou sobre todos, e muito enriquecedores eles, né? E muito, assim, bem atual, né? Todos eles bem atual.
E do caso ali da Mariana, que a senhora falou, realmente, eu faço direito, né? Eu estou no 7º semestre e eu faço estágio. E a gente também, né, não pode julgar, a gente não leu os autos, não, eu não li a sentença, né? Mas a gente sabe que foi um advogado, né? A gente sabe que foi um juiz e que foi um promotor, né? E se a gente tivesse um advogado? E se a gente tivesse uma juíza? E se a gente tivesse uma promotora? Será que a sentença ia ser dessa forma? Talvez a gente ia ter outro desfecho dessa história, né? Porque eles têm o olhar foi bem assim masculino, né? Mas talvez se fosse mulheres nesses espaços, poderia ter sido outro desfecho essa história, né? E a gente precisa de mulheres advogadas, mulheres juízas, mulheres promotoras, mulheres em todos os lugares, né? Porque a mulher ela vai olhar de outra forma. E a gente precisa de mulheres em todos os lugares, né? Que às vezes não tem muita mulher também. Eu vejo pela minha sala de aula. Eu tenho mais colegas homens do que mulheres que não estão lá, né? Assim como outros cursos também, né? Então, pessoal, eu vi que vocês estão aí, né? Estão comentando, dando boa noite para mim e para a deputada. Que bom que vocês estão aqui. A irmã Sandra está aí com a gente. A irmã Rose. A Aline. Oi, Aline. A irmã Fátima está aí. Muito bem. A Marla também está aí. Muito bem, gente. Que bom que vocês estão aí. A irmã Eliane, a Letícia. A Maiara também está aí com a gente. Muito bem. Então, gente, para finalizar essa nossa conversa maravilhosa com a deputada, que ela tem muito, né, para acrescentar nas nossas vidas e a gente vai conversando e vai aprendendo, né? Hoje está sendo uma aula, sendo um bate-papo e uma aula, né? Nossa, Então, nós já estamos finalizando. sim, passa. Mulher fala demais, né? Fala mesmo. E se deixar, a gente fala mesmo. A gente vai falando. Tem que ver nas minhas visitas, né, deputada? Agora eu tô fazendo visita, e daí tem o meu esposo e tem o irmão Lírio que tá aí, ele vai comigo. Daí eles dizem, não dá para deixar ele falar, senão a gente só fica numa casa falando, e o tempo passa e a gente não vai em todos os lugares, né? Não, e assunto tem, assunto a gente acha. É a mesma coisa quando É a mesma coisa quando eu faço agora, nós não estamos fazendo, mas as agendas presenciais no gabinete, eu digo, gente, não marca uma em cima da outra, eu gosto de conversar, senão fica muito corrido, tem que ficar cortando o assunto para chegar às outras pessoas. Mulher tem disso também. A gente fala, a gente ouve, mas o que eu acho fundamental é que a gente se expressa. A mulher, ela é muito verdadeira. Então, assim, se a gente gosta, se a gente não gosta, a gente não gosta. E eu sempre falo assim, eu sou essa pessoa que sou alegre, eu gosto de dialogar, eu gosto de conversar. No âmbito ali do legislativo, eu sou uma pessoa que gosto de trocar as ideias, tentar ajustar, procuro sempre o diálogo, né, nos nossos projetos de lei, trabalhar com os outros colegas, esclarecer as dúvidas. Mas quando eu compro uma briga, eu compro uma briga. Né? Então, assim, a mulher tem disso. A gente tenta ao máximo fazer tudo na paz. Agora, se precisar ir para cima, se precisar defender o que a gente acredita com unhas e dentes, nós vamos fazer isso. Então, a mulher tem isso, né? Eu brinco que a mulher é essa leoa, assim, a gente é essa mãezona, mas a hora que precisar defender o que nós acreditamos, com toda a força, nós vamos defender. E por isso que a gente precisa estar nesses espaços também, porque a gente tem essa ponderação, esse diálogo, mas na hora que precisar comprar briga, a gente compra briga sim. E aqui não tem. Teve uma vez, até no calor do plenário, acontece muita coisa, né? E a gente vai lá e fala e coisa, e nós ali não. Estava um grupo de deputados tentando fechar um acordo e eu não queria dar aquele acordo. Eu digo, eu não dou o acordo. E eu não dava o acordo, e aí um deputado, não vou citar nomes aqui, olhou e disse, quem que não tá dando acordo? E eu olhei e falei bem alto, eu que não tô dando acordo. Aí ele me olhou assim, respirou, e aí depois eu saí e disse, o que ele pensa que ele é? Que só porque ele é homem ele vai gritar e eu vou baixar, né? A coisa, não, eu gritei mais alto e disse, eu que não dou acordo. Depois, claro, ele foi lá e desculpa, Fran, eu me exaltei. Eu digo, não, tá desculpado, não tem problema. Mas eu não vou só baixar a minha guarda só porque ele é homem. Nós estamos ali representando as pessoas e não importa quantos votos ele fez ou quantos votos eu fiz. Nós estamos lá representando o povo gaúcho e eu vou representar
vou defender as minhas ideias, se precisar gritar, se precisar falar, eu vou fazer com toda a garra e com toda a coragem. Então, nós precisamos disso, ser verdadeiras na política, e a mulher tem disso também. É verdade. Muito bom. É mesmo, né? A gente tem que se impor, né? Não deixar virem para cima da gente, né? Deputada, e para finalizar aqui para a gente, depois se a senhora já quiser ir para as considerações finais também, quais os desafios que a senhora encontrou assim nesse meio, levando em consideração que são mais homens, né? Até agora a senhora deu um exemplo aí para a gente, né? Mas os desafios assim que a senhora achou nesse ambiente. A senhora já deu dois, na verdade, né? Um que era que é recepcionista compulsivo. O primeiro desafio é esse, assim, tu chega num ambiente muito masculino. Então, como mulher, tu tem que saber te portar também, né? Graças a Deus eu fui uma mulher muito bem educada pela minha mãe, né? Então a gente tem que saber se impor com educação, né? Com respeito, mas saber que nós estamos ali como mulher, mas que não somos menos que ninguém. Porque às vezes tem esse olhar, sabe? Principalmente eu que estou chegando agora. Então, assim, é a mulher nova, a mulher novata que está começando. Desculpa, mas eu não perco para ninguém dentro daquela assembleia, não é porque eu estou chegando agora que eu não corro atrás, né? Então, eu busco. E a mulher também tem disso, né? E pelo menos eu sou assim, eu vejo a mulher assim, aprendi assim com a minha mãe. A gente tem que saber se portar com respeito no lugar, mas nunca se sentir diminuída onde nós estamos. Então, a primeira dificuldade, o primeiro desafio é esse: é um ambiente muito masculino. Então, assim, há eventos, há discussões ali no plenário que às vezes não é que a gente seja maltratada, mas é aquela coisa do masculino querer se impor, né, do machismo gaúcho, e a mulher também tem que se impor ali. Como eu falei, eu não perco para ninguém, eu me imponho também sem problema nenhum, mas vai depender muito da mulher isso, de ter essa coragem, né, de chegar ali e cumprir o seu papel fundamental. Tem o preconceito das próprias mulheres, às vezes, como eu falei, né, no início da live, que te olham e acham que porque tu tá na política agora, tu não cuida mais da tua casa, tu não cuida mais da tua família, tu vai abandonar as tuas outras tarefas. Eu não gosto de me usar como exemplo, mas eu acho que a mulher que se administra, ela consegue dar conta de tudo. Claro, e agora eu vou aproveitar para falar aqui, eu não posso esquecer, e eu sempre falo que o meu marido é fundamental na minha vida. Se eu não tivesse o marido que eu tenho do meu lado, que dá todo o suporte, né? Para quem conhece, meu marido é o pastor, então ele é pastor da Igreja da Graça hoje aqui em Canoas. Além de cumprir todo o papel dele de pastor e do ministério, ele dá um suporte fundamental em casa, né? Quando eu não estou presente, ele presente com os filhos, né? Cuidando da casa, a gente divide as tarefas, a gente sempre costuma dizer que nós somos uma equipe, então é a equipe aqui da casa. Quando eu não consigo chegar para fazer a janta, ele vai fazer a janta, e isso não tem problema, e eu acho que isso é fundamental. Quando a gente fala em homens e mulheres, nós temos que parar com aquela disputa de o homem é mais, a mulher é mais. Eu entendo toda a submissão criada por Deus, né? Então, o meu marido, ele é o cabeça do meu lar, eu não tenho vergonha de falar isso. Aqui em casa, quem manda na minha casa é o meu marido. Agora, no meu mandato e no meu gabinete, quem manda sou eu. Porque lá fui eu que fui eleita para representar e sou eu que faço as coisas. E isso que toda mulher tem que entender. Aonde ela estiver, eu conheço amigas, mulheres que são empresárias de sucesso, que são mulheres que, né, têm as suas empresas. Lá na empresa, ela é a cabeça da empresa, porque ela é a dona, gestora daquele negócio. No momento em que ela chega em casa, ela tem o marido dela, que é o cabeça do lar. E nós precisamos aprender a viver nessa igualdade. A pastora Neloci está nos acompanhando, né, e colocou aqui o comentário, ó. Deus criou o homem e a mulher com o mesmo poder e autoridade. Gênesis 1, 27. Nós não podemos esquecer que a mulher foi tirada da costela do Adão, né? Que é para andar do lado, andar junto. E é isso que nós precisamos. Como mulher, hoje, eu dou sempre graças a Deus por ter um homem do meu lado, um marido do meu lado, e acredito que toda mulher que tem essa parceria
consegue alcançar os seus objetivos na vida. Sozinha eu não conseguiria, como eu falei. São grandes os desafios, né? A gente precisa se impor, como eu disse, às vezes há essa coisa do homem querer falar mais forte e achar que a mulher vai se encolher, né? E comigo não acontece. Então, às vezes eles ficam meio acuados também, depois eles vão pedir desculpa pelo tratamento. Mas cada dia a gente vai vencendo isso. Nós precisamos mostrar para o que nós viemos, para o que nós fomos chamados. E eu tenho certeza que quando Deus chama, mulher ou homem, ele capacita, ele coloca as palavras na boca, ele faz tu ser a diferença naquele lugar. Então eu tenho certeza, por exemplo, Anne, que quando Deus te chamou, acredito que tu pensou a mesma coisa que eu, né? Tipo assim, eu socorro, né? Eu, quando Deus me chamou, eu olhei e disse, tá louco, né, Deus? Tá brincando comigo? Quem sou eu? E hoje, às vezes, eu mesmo, quando olho alguma coisa ou passo alguma situação, eu penso, nossa, é a mesma Franciane, né? Só pode ser Deus que faz a diferença. Por exemplo, nessa situação que eu comentei aqui, que eu brinquei, que o deputado homem falou mais forte, quem que não dá acordo? E eu gritei mais alto, sou eu que não dou acordo. Depois eu virei as costas meio tremendo e disse, nossa, tu é louca, né? Meu Deus, não vi. Mas é Deus que te dá a força ali, te dá a garra, e depois até o colega chegou, desculpa, Fran, me exaltei, porque na hora lá, nos momentos também a gente fica com os nervos à flor da pele, às vezes tratando alguns assuntos importantes. Mas como eu falei, é isso, a mulher vencer esse preconceito, eu acho que é o maior desafio. Ela se sentir bem onde ela está. Como eu falei, a gente fala muito da mulher empoderada, eu acredito que a mulher empoderada é aquela que se sente realizada onde ela está, onde ela decidiu estar. Então, hoje, eu entendi o meu chamado e eu decidi estar na política representando o povo de Deus, representando o povo gaúcho, representando as famílias, e eu me sinto realizada com isso, fazendo o meu trabalho. Agora, se amanhã eu decidir, né, que Deus me der a direção, olha, eu vou voltar para minha casa cuidar dos meus filhos, eu preciso entender e receber e ser realizada ali. E muitas vezes nós temos o próprio preconceito das mulheres com as nossas decisões, que é o que eu falei. Então, além de ter o ambiente masculino, acredito que o pior, assim, e o maior desafio é vencer o olhar feminino. Porque nós, mulheres, nós nos conhecemos, e a gente brinca, né? Quando a gente olha, né? A mulher é um conjunto e a gente sabe o que está passando na cabeça dela. Às vezes esse tempo uma pessoa brincou que a gente se arruma para as outras mulheres, né? Que é para as outras mulheres olharem nós e dizer que nós estamos bonitas. E é esse preconceito que nós temos que vencer, que eu acho que é o maior, é o olhar das outras mulheres te avaliando como mulher, se tu é capaz de estar naquele lugar. Porque também tem isso. Se tu é homem, tu foi eleito, parabéns, tu ganhou os votos, tu é um homem eleito. Agora, se tu é mulher, todo dia tu tem que provar que tu foi eleita, mas que tu é capaz de estar ali. Parece que a mulher sempre é considerada, vou usar essa palavra, me desculpe, mas boboca, como se ela não tem instrução, como se a mulher não tivesse estudo, como se a mulher tem que estar provando que ela tem capacidade de estar onde ela está. Hoje nós temos no nosso estado a delegada Nadine, que é a primeira mulher chefe da Polícia Civil também. Uma mulher brilhante, que faz um trabalho excelente e que me alegra em poder estar nesse tempo, em muitos eventos, trocando ideias com ela e falando de assuntos com ela. Nós precisamos de mulheres que são capazes, que elas chegam nos lugares de poder porque elas são capacitadas para isso. Como tu falou, Anne, agora, 7º semestre de Direito, então, aí estudando quase no finalzinho. Uma mulher que é capacitada, que estuda, que tem visão, que não vai ficar parada, que na frente do desafio vai lutar. É isso que nós precisamos, de mulheres que são ativas, de mulheres que vão para frente e vencer esse preconceito das próprias mulheres ainda é o maior desafio. Aquele olhar que ela diz, será que ela consegue? Sabe? E graças a Deus a gente consegue, porque Deus nos dá sabedoria, porque foi Deus que nos chamou, e a gente vence tudo isso. E quando eu aceito um convite para falar sobre mulheres na política,
realmente é para mostrar que a gente não é perfeita, tá? Mulheres, como os homens, também erram, mas o fundamental é motivar outras mulheres a participarem cada vez mais, como eu já falei. Então, indo aqui para minhas considerações finais, senão a gente vai passar de 1 hora. Não é que toda mulher vai se candidatar e não é que toda mulher vai ser eleita, mas mulheres na política também faz parte de participação, de acompanhar a política, de acompanhar os debates, de saber o que está acontecendo no seu município, né? De votar com consciência. Chega de um marido chegar em casa e dizer, ó, mulher, nós vamos votar nesse aqui. Não é assim. A mulher, ela tem o direito de escolher, o voto é secreto, ela pode pesquisar, ela pode votar em quem ela quiser. Então, nós precisamos cada vez mais de mulheres que se motivem a participar, que se inspirem a estar cada vez mais na política, porque afinal a política faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, e por mais que a gente diga que não goste, tudo passa na política. A segurança, a educação, a saúde do nosso município, tudo vai passar pela prefeitura, pelo legislativo na Câmara de Vereadores, vai passar pelo governo do estado, vai passar pela Assembleia Legislativa, que é o legislativo do estado, vai passar pela presidência, vai passar pela Câmara dos Deputados e dos Senadores. Então, nós precisamos cada vez mais estarmos participativas na política. E que ótimo se nós tivermos mulheres que representem as nossas ideias, os nossos princípios e os nossos valores. Se tem, vota em mulher, porque com certeza a mulher vai fazer com mais garra, com mais gana, e se for mulher que nem eu, só vai para frente, porque daí a gente toma posse do que Deus nos dá, luta quando precisa e vai vencendo a cada dia. Anne, já quero te desejar todo sucesso. Eu tenho certeza que essa campanha também tem te motivado, te mudado, a gente cresce numa campanha. Eu acompanho pelas redes sociais, porque eu gosto disso, né? Tem assim, de estar longe, já tá me dando uma agonia, porque eu gostaria era de estar fazendo roteiro e estar aí junto com todo mundo. Mas já manifestei e aqui reforço mais uma vez o meu apoio à tua candidatura. Acredito que tu é uma mulher que foi chamada, que é capaz, que pode, na Câmara de Vereadores, aí de Cruz Alta, representar as mulheres, os homens, a sociedade, a família, a fé, a vida, que tu pode fazer a diferença. Então, eu quero dizer que em Cruz Alta, eu sou Anne Oribes, com esse número lindo que eu adorei, que é 40414, e sou doutora Paula para a prefeitura, que nós precisamos também de uma mulher que vá fazer uma gestão do município com esse olhar feminino. Eu estou com vocês, gurias, e nós somos mulheres que vencem, que vamos fazer a diferença. Amém! Que lindo! É isso aí, vote Anne Oribes, 40414. E vai dar tudo certo. Ai, que bom, deputada. Muito obrigada, então, pela sua presença nessa noite. Foi uma noite maravilhosa, muito instrutiva. Tenho certeza que todos que participaram aprenderam um pouquinho, né? E é um tema tão legal de conversar, né? Eu gosto muito de conversar sobre mulheres na política, né? Sobre essa parte da política que eu gosto muito de política. Eu nunca me imaginei ser uma política, embora eu goste bastante desse tema. Mas vamos que vamos, Deus na frente, vai dar tudo certo. Muito obrigado, pessoal, por vocês que ficaram com a gente aqui até o finalzinho. O irmão Claudimir está aí, a irmã Patrícia, a irmã Marta, o irmão Olírio, a Juscerema, a Fátima. Muito obrigado, gente, por vocês terem nos acompanhado. Uma boa noite para todos vocês e espero receber a senhora aqui em Cruz Alta em breve, deputada. Tomara que passe tudo isso para a senhora poder vir aqui para a nossa cidade. Vai ser bem-vinda. Vamos ir para posse, Anne, com certeza. Amém. Deixa eu te dizer que até o teu dingo aqui em casa a gente sabe, tá? Espera esses dias amanhecer eu cantando. Então a gente tá junto e dia 15 vão confirmar Anne Oribes, 40414. Amém, isso aí. Então tá, pessoal, boa noite para todos e foi uma alegria ter vocês aqui nessa noite. Boa noite, até mais.